Nós estamos às vésperas de uma data muito importante para o Brasil. No domingo, os deputados vão se pronunciar não só a respeito de um golpe, de um processo constitucional de tentativa de derrubada de uma presidenta eleita por mais de 54 milhões de votos, mas vão se pronunciar também a respeito do nosso país. Todos sabem que depois de uma ditadura sanguinária, nós recuperamos com grande esforço o Estado Democrático de Direito e editamos uma Constituição em 1988. Desde então, o Brasil, sobretudo nos últimos 13, 14 anos, mudou muito e mudou para melhor. Consolidou a democracia, reduziu a desigualdade social, rompeu o muro que separava ricos e pobres, colocando pela primeira vez os pobres no orçamento. O Brasil passou a ser respeitado internacionalmente como uma economia desenvolvida, com o povo trabalhador, com a sociedade alegre. E esse país sério, esse país respeitado, não pode se transformar numa republiqueta vítima de um golpe comandado por um vice-presidente que, além de conspirar há algum tempo, trai a sua própria companheira de chapa. Um golpe também comandado por alguém que é réu por vários crimes a ele imputados no Supremo Tribunal Federal, associado com um grupo que perdeu a eleição pela quarta vez e, inconformado, tenta usurpar o mandato popular através da força disfarçada em legitimidade parlamentar. Por isso é que tem se sucedido, ao longo do Brasil todo, milhares de manifestações. E nós queremos aqui agradecer esse povo que, mesmo muitas vezes não concordando com o governo, não concordando com o PT, tendo até críticas, muitas delas justas a nós, tem ido às ruas em defesa da democracia e contra o golpe. Eu tenho certeza que a voz de milhões de pessoas desconhecidas na cidade, no campo, essas vozes vão ser ouvidas pela história e deverão ser ouvidas também pelos parlamentares no domingo. Eu não acredito que no domingo os parlamentares brasileiros se deixem levar pelas pesquisas de encomenda, por falsas tabelas que antecipam resultados, estimulando até que alguns se sentem na cadeira antes da hora, revelando uma certa empáfia, uma certa arrogância e não escondendo o desejo de ter o poder pelo poder, mesmo que seja a qualquer custo. Queria dizer a vocês que a presidente da República, ao contrário desses que comandam o golpe, é uma pessoa honesta, uma pessoa que tem história, uma pessoa que lutou e luta pela democracia e que não cometeu crime de responsabilidade. Não pesa contra ela nenhuma denúncia de corrupção. Não pesa contra ela nenhuma denúncia de recebimento de propina. Então, ainda que pretestem a ideia do crime de responsabilidade ou das chamadas pedaladas fiscais, o que está em jogo realmente é uma tentativa de retornar ao poder para cumprir um programa, embora anunciado fragmentariamente num pronunciamento supostamente vazado, tem como primeiro ponto impor sacrifício da população. 3 vezes aquele vazamento, entre aspas, fala em sacrifício da população. E nenhuma vez fala em corrupção e muito menos combate à corrupção. É de se supor, então, que muitos alimentam a ideia de que o combate à corrupção, que vem sendo feito implacavelmente pelos nossos governos, mas que há de continuar em respeito ao Estado Democrático de Direito, sem espetáculo, sem seletividade, há uma expectativa que muitos acenam com ela, de que o combate à corrupção será interrompido, barrado. Isso é um dos motivos sinistros que se escondem atrás do golpe, além da vontade de poder, além da troca de cargos e a utilização já detectada de inúmeros robôs nas redes
indo para os WhatsApp, para os Facebook dos parlamentares, ao contrário da nossa campanha, que é transparente, que pode ser conferida no nosso site oficial, www.nãovaitergolpe.org.br, que já enviou até ontem 800 mil mensagens de pessoas identificadas e em relação ao qual nós temos plena responsabilidade e que vocês podem investigar e rastrear à vontade. Quanto a algum eventual que também toma defesa contra o golpe, por eles nós não respondemos, mas no nosso não utiliza robô como um princípio que nós sempre utilizamos, sempre obedecemos nas redes, que foi obedecido na nossa campanha, que foi obedecido pelo Muda Mais e que para nós é um princípio de utilização da internet de forma democrática e transparente, da mesma forma como nós defendemos a mais ampla liberdade de expressão de pensamento, a liberdade de imprensa, e por isso achamos que é preciso ter mais vozes, mais pessoas podendo se pronunciar, ao contrário do monopólio que existe hoje dos meios de comunicação. Queria também dizer que é um erro imaginar que ao tentar derrubar um governo democraticamente eleito, nós vamos ter estabilidade, paz, segurança e desenvolvimento econômico. Ao contrário, quem não respeita o voto popular vai mergulhar o país no caos e na instabilidade permanentes. E nós estamos dizendo que temos segurança de que na segunda-feira, derrotado o impeachment, nós vamos ter um país diferente. O presidente Lula estará lado a lado com a presidente da República, reabrindo o diálogo, apresentando propostas de retomada do crescimento, de reunificação do nosso país, de cessação da intransigência, do ódio e da insegurança, e trabalhando para que finalmente nós tenhamos a retomada do crescimento com geração de emprego, distribuição de renda, igualdade de oportunidade para todos. Evidente que nós enfrentamos problemas, que há uma crise que não é só do Brasil, mas é uma crise na economia, que nós cometemos falhas que precisam ser corrigidas, mas nada disso justifica um golpe de Estado que vai violentar a Constituição, que vai fazer retroceder o Estado de Direito, que vai anular conquistas, e por isso a população está saindo às ruas. Não se trata apenas de defender o mandato da presidenta Dilma, que é legítimo e conquistado pelo voto popular, mas se trata, sim, de preservar a democracia brasileira, que não pode ser mais uma vez golpeada como foi em 64, como foi em 54, porque nós vimos convivendo desde 85 com práticas que fazem repelir aquele passado odioso de golpes, de ditadura, de tortura, de exílio e de mortes. Por isso, nós estamos convencidos de que não vai ter golpe e que a população convencerá os parlamentares, aqueles que muitas vezes têm dúvidas legítimas, mas que estão refletindo, estão dialogando com o presidente Lula, estão dialogando com os nossos parlamentares, e eu estou convencido que o domingo nos trará boas notícias. Nós estamos às vésperas de uma data muito importante para o Brasil. No domingo, os deputados vão se pronunciar não só a respeito de um golpe, de um processo constitucional de tentativa de derrubada de uma presidenta eleita por mais de 54 milhões de votos, mas vão se pronunciar também a respeito do nosso país. Todos sabem que depois de uma ditadura sanguinária, nós recuperamos com grande esforço o Estado Democrático de Direito e editamos uma Constituição em 1988. Desde então, o Brasil, sobretudo nos últimos 13, 14 anos, mudou muito e mudou para melhor. Consolidou a democracia, reduziu a desigualdade social, rompeu o muro que separava ricos e pobres, colocando pela primeira vez os pobres no orçamento. O Brasil passou a ser respeitado internacionalmente como uma economia desenvolvida, com o povo trabalhador, com a sociedade alegre. E esse país sério, esse país respeitado,
não pode se transformar numa republiqueta vítima de um golpe comandado por um vice-presidente que, além de conspirar algum direito ao Estado Democrático de Direito, sem espetáculo, sem seletividade, há uma expectativa que muitos acenam com ela, de que o combate à corrupção será interrompido, barrado. Isso é um dos motivos sinistros que se escondem atrás do golpe, além da vontade de poder, além da troca de cargos e a utilização já detectada de inúmeros robôs nas redes, indo para os WhatsApp, para os Facebook dos parlamentares, ao contrário da nossa campanha, que é transparente, que pode ser conferida no nosso site oficial, www.nãovaitergolpe.org.br, que já enviou até ontem 800 mil mensagens de pessoas identificadas e em relação ao qual nós temos plena responsabilidade e que vocês podem investigar e rastrear à vontade. Quanto a algum eventual que também toma defesa contra o golpe, por eles nós não respondemos, mas no nosso não utiliza robô como um princípio que nós sempre utilizamos, sempre obedecemos nas redes, que foi obedecido na nossa campanha, que foi obedecido pelo Muda Mais e que para nós é um princípio de utilização da internet de forma democrática e transparente, da mesma forma, e não escondendo o desejo de ter o poder pelo poder, mesmo que seja a qualquer custo. Queria dizer a vocês que a Presidente da República, ao contrário desses que comandam o golpe, é uma pessoa honesta, uma pessoa que tem história, uma pessoa que lutou e luta pela democracia e que não cometeu crime de responsabilidade. Não pesa contra ela nenhuma denúncia de corrupção, não pesa contra ela nenhuma denúncia de recebimento de propina. Então, ainda que pretestem a ideia do crime de responsabilidade ou das chamadas pedaladas fiscais, o que está em jogo realmente é uma tentativa de retornar ao poder para cumprir um programa, embora anunciado fragmentariamente num pronunciamento supostamente vazado, tem como primeiro ponto impor sacrifício da população. 3 vezes aquele vazamento, entre aspas, fala em sacrifício da população. E nenhuma vez fala em corrupção e muito menos combate à corrupção. É de se supor, então, que muitos alimentam a ideia de que o combate à corrupção, que vem sendo feito implacavelmente pelos nossos governos, mas que há de continuar em respeito ao tempo, trai a sua própria companheira de chapa. Um golpe também comandado por alguém que é réu por vários crimes a ele imputados no Supremo Tribunal Federal, associado com um grupo que perdeu a eleição pela 4ª vez e, inconformado, tenta usurpar o mandato popular através da força disfarçada em legitimidade parlamentar. Por isso é que tem se sucedido, ao longo do Brasil todo, milhares de manifestações. E nós queremos aqui agradecer esse povo que, mesmo muitas vezes não concordando com o governo, não concordando com o PT, tendo até críticas, muitas delas justas a nós, tem ido às ruas em defesa da democracia e contra o golpe. Eu tenho certeza que a voz de milhões de pessoas desconhecidas na cidade, no campo, essas vozes vão ser ouvidas pela história e deverão ser ouvidas também pelos parlamentares no domingo. Eu não acredito que no domingo os parlamentares brasileiros se deixem levar pelas pesquisas de encomenda, por falsas tabelas que antecipam resultados, estimulando até que alguns se sentem na cadeira antes da hora, revelando uma certa empáfia, uma certa arrogância, como nós defendemos a mais ampla liberdade de expressão de pensamento, a liberdade de imprensa, e por isso achamos que é preciso ter mais vozes, mais pessoas podendo se pronunciar, ao contrário do monopólio que existe hoje dos meios de comunicação. Queria também dizer
que é um erro imaginar que ao tentar derrubar um governo democraticamente eleito, nós vamos ter estabilidade, paz, segurança e desenvolvimento econômico. Ao contrário, quem não respeita o voto popular vai mergulhar o país no caos e na instabilidade permanentes. E nós estamos dizendo que temos segurança de que na segunda-feira, derrotado o impeachment, nós vamos ter um país diferente. O presidente Lula estará lado a lado com a presidente da República, reabrindo o diálogo, apresentando propostas de retomada do crescimento, de reunificação do nosso país, de cessação da intransigência, do ódio e da insegurança, e trabalhando para que finalmente nós tenhamos a retomada do crescimento com geração de emprego, distribuição de renda, igualdade de oportunidade para todos. Evidente que nós enfrentamos problemas.